pâncreas e fígado, né? Vê bem, nós chegamos com o quimo, né? Então, bolo alimentar, alimento mais saliva é o bolo alimentar. Bolo alimentar com as secreções gástricas é o quimo. Então, o quimo está sendo despejado no duodeno. Tá? Porém, tanto o fígado quanto o pâncreas lançam as suas secreções também no duodeno. Por isso que agora nós não vamos continuar em frente no canal alimentar. Tá? Nós vamos fazer aqui um pequeno parênteses e ver as funções tanto hepáticas quanto pancreáticas relacionadas à digestão. O fígado humano ele é dividido em dois lobos, tá? O lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Verdinho aqui está representando o conteúdo relacionado à bile. Então, olha lá, do lobo hepático direito a gente tem o ducto hepático direito. Do lobo hepático esquerdo a gente tem o ducto hepático esquerdo. O ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo, eles se unem para formar o ducto hepático comum. Ducto hepático comum. Tá? Então aqui está trazendo a bile do fígado. A vesícula biliar também tem uma relação com bile. E tem o ducto, chamado ducto cístico. O ducto cístico serve tanto para a bile vindo fígado para a vesícula biliar, quanto a bile concentrada sair da vesícula biliar, né, e através do ducto cístico, juntamente com o ducto hepático comum, vai formar o ducto biliar comum ou ducto colédoco. Tá? Então, olha lá, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum. A junção dos dois ductos hepáticos formou o ducto hepático comum. Ducto hepático comum, quando se junta com o ducto cístico vindo da vesícula biliar, forma o ducto colédoco ou ducto biliar comum. Porém, antes de lançar o seu conteúdo no duodeno, ele se junta com mais um ducto. Que ducto? É o ducto que vem de um órgão que nós conhecemos como pâncreas. Então, o pâncreas, né, tem lá as suas porções, né, a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Né? Você nota aqui ó, o ducto pancreático. Ducto pancreático. O ducto pancreático ele se junta ao ducto colédoco, ao ducto biliar comum, antes de lançar o seu conteúdo no duodeno. Então, olha lá, ducto biliar comum mais ducto pancreático vindo do pâncreas e aí sim lança o conteúdo no duodeno. Tá? Então eu peguei essa imagem aqui ó, e agora vamos ampliar ela. Aqui está o ducto colédoco, aqui está o ducto pancreático. Olha como é que eles se juntam antes de lançar o seu conteúdo no duodeno. Essa junção é conhecida como ampola hepatopancreática. E a gente tem um esfíncter, né, chamado esfíncter da ampola hepatopancreática, ou esfíncter de Oddi, formado por músculo liso, que vai fazer a constrição, impedindo assim o conteúdo chegar no duodeno, ou relaxamento, né, aumentando aí a liberação tanto da bile quanto do conteúdo hepático, do conteúdo pancreático no duodeno. Tá? Então é dessa forma que funciona. O pâncreas, né? Claro que a principal via de secreção no duodeno é o ducto pancreático, tá? Mas ele tem também o chamado ducto acessório, tá? Ele lança o seu conteúdo um pouquinho acima no duodeno, tá? Mas o principal realmente é o ducto pancreático. O fígado, né? Compensa a gente destacar que o fígado, na verdade, ele recebe duas irrigações. Né? Se a gente pega aí a maioria dos órgãos, né, vão receber uma irrigação. Né? Por exemplo, o rim recebe sangue da artéria renal e aí esse sangue leva os nutrientes, leva o oxigênio, né? Tem então as trocas, né? E aí pega o CO2, os metabólitos da célula e volta pela veia renal. Né? Já o fígado não. O fígado ele recebe dois suprimentos sanguíneos. Né? Um suprimento sanguíneo vem da artéria hepática. Né? A artéria hepática é um ramo da artéria aorta.
E se a gente lembrar lá, né, a artéria aorta, né, é a artéria que vai distribuir sangue oxigenado por todo o corpo. Portanto, esse sangue vindo da artéria hepática é um sangue rico em oxigênio. Porém, o fígado recebe também um sangue que é rico em nutrientes, pobre em oxigênio. Esse conteúdo rico em nutrientes e pobre em oxigênio vem pela veia porta. Veia porta. Tá? E se a gente pegar a veia porta ela é formada principalmente por dois vasos. A veia esplênica e a veia mesentérica superior. E aí, ó que detalhe interessante. Vamos pegar aqui, ó, primeiro os vasos que drenam para a veia mesentérica inferior. Tá aqui, ó, a veia mesentérica inferior. Tá? Então, é a veia superior retal, a veia sigmoidal e a veia cólica esquerda. Tá? Todas elas vão drenar para a veia mesentérica inferior. Tá aqui a veia mesentérica inferior. Aqui em laranja, né, nós vamos pegar os vasos que drenam para a veia esplênica. Então, olha lá, a mesentérica inferior drena na veia esplênica, assim como a gastroepiploica esquerda, a veia pancreática e a veia gástrica menor. Todas elas drenam para a veia esplênica. Tá? Verdinho é o que drena para a veia mesentérica superior. Tá? O que drena para a veia mesentérica superior? A veia iliocólica, a veia cólica direita, a veia pancreático-duodenal, a veia jejunal e ileal e a veia cólica medial. Todas elas drenam para a veia mesentérica superior. E quando une a veia mesentérica superior com a veia esplênica, forma então a veia porta. Então você vê, o fígado ele recebe conteúdo do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso e do pâncreas. Então o fígado ele recebe todos esses suprimentos. Então quando você se alimenta, você vai ter então a absorção. A absorção é passar da luz do canal alimentar para a corrente sanguínea. Em alguns casos passa também para os vasos linfáticos. Mas quando entra na corrente sanguínea, não vai direto para o coração. Passa primeiro pelo fígado. Por quê? Por causa desse sistema porta, a veia porta. O que é um sistema porta? O sistema porta é uma rede de vasos, que une duas redes de capilares sem passar pelo coração. Aqui no caso está unindo capilares do intestino, do estômago, do pâncreas, sem passar pelo coração. Une direto com os capilares hepáticos. E aí o sangue, tanto vindo da artéria hepática, sangue oxigenado vindo da aorta, quanto o sangue pobre em oxigênio, mas rico em nutrientes, vindo da veia porta, vai seguir o seguinte trajeto: sinusoides hepáticos, veia central, veia hepática, veia cava inferior e chegou no átrio direito, no coração. Então, vamos dar uma analisada ainda mais de perto. Então aqui, ó, você está vendo aqui a veia porta hepática, aqui a artéria hepática, trazendo sangue oxigenado, e essa aqui a veia porta hepática, trazendo sangue rico em nutrientes. Aqui é a cava inferior. Na cava inferior vão se juntar as veias hepáticas. A veia hepática aqui, veia hepática. E aí elas drenam na cava inferior. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa circulação aqui. Bom, então para a gente dar uma olhadinha, vamos pegar aqui uma partezinha do fígado e fazer uma histologia. Essas célulazinhas aqui que vocês estão vendo são os hepatócitos. Hepatócitos, cito células hepáticas. Tá vendo que tem esses vasos aqui entre os hepatócitos? Esses vasos entre os hepatócitos são os sinusoides hepáticos. Sinusoides hepáticos. Os sinusoides, eles vão drenar na veia central. Ó a veia central aqui.
Veia central. Veia central. E a veia central vai drenar então na veia hepática. E da veia hepática, veia cava inferior. Tá? Então, sinusoides e veia central. Está aqui. Sinusoides e veia central. Ducto biliar mais artéria hepática mais veia hepática forma o que a gente chama de tríade portal. Tríade portal. Tá? Vamos pegar aqui, né, para a gente poder entender. Vamos dar mais um zoom. Então aqui estão os hepatócitos. Hepatócitos. Aqui está a artéria hepática, trazendo sangue rico em oxigênio. Aqui está a veia porta hepática, trazendo sangue com nutrientes e com CO2. E aí, o sangue rico em oxigênio, com sangue rico em nutrientes e pobre em CO2, passa, drena pelos sinusoides hepáticos. Dos sinusoides hepáticos, vai para a veia central. E da veia central, vai drenar, então, da veia central, drena, então, na veia hepática. E aí, o sangue volta para o coração. Então, você vê que o sangue foi nesse sentido. Porém, os hepatócitos produzem uma substância importantíssima para a digestão, não só para a digestão, mas também para a excreção, conhecida como bile. E a bile, ela vai sair pelos ácinos hepáticos, dos ácinos hepáticos, então está aqui o conduto, né, os canalículos biliares, e os canalículos biliares vão drenar então no ducto biliar. Então aqui, ducto biliar. Ducto biliar. Artéria hepática, veia hepática. Artéria hepática e veia porta hepática. Artéria hepática e veia porta hepática. Então você vê que o sangue forma uma contracorrente com a bile. Né? Bile vai para um lado, né? E sangue vai para o outro. Né? E aqui, né, já destaco para vocês, né, as chamadas células retículo-endoteliais estreladas, mais conhecidas aí como células de Kupfer. Né? Importantíssima aí, porque se a gente parar para pensar, o sangue que está vindo aqui pela veia porta é o sangue que está trazendo lá do intestino. Intestino repleto de bactérias. Então é fácil ter uma infecção hepática, porém, antes passa por esses guardiões, né? As células de Kupfer, são macrófagos imóveis, né, que vão degradar aí essas bactérias e também fazem fagocitose de hemácias e de leucócitos, hemácias antigas, né, e leucócitos danificados, tá? Células de Kupfer. Tá? E aí o pessoal, né, fez algumas propostas aí, como que a gente conseguiria definir a unidade estrutural e funcional do fígado. Unidade estrutural e funcional seria a menor unidade capaz de explicar tanto a estrutura quanto o funcionamento hepático. Por exemplo, a unidade funcional do sistema nervoso são os neurônios. A unidade funcional do rim são os néfrons. E a unidade funcional do fígado? A unidade funcional do fígado é o ácido hepático. Eles fizeram algumas propostas, né, mas a mais aceitável até agora é o ácido hepático. Tá? Então, por essa estrutura, tá assim. Ó. No centro, a gente tem a tríade portal. Tá? Então, tem a artéria hepática, a veia porta e os ductos biliares. Tá? Próximo, a gente tem as veias centrais. Então, forma mais ou menos, né, uma figura ovalada entre as veias centrais. Por que é legal essa estrutura? Porque essa estrutura tem muito a ver com o funcionamento, explica bem o funcionamento das células hepáticas. Né? Por quê? Porque, de acordo com essa estrutura, né, partindo da tríade portal, nós temos 3 zonas. A zona 1, a zona 2 e a zona 3. E a gente sabe o seguinte, as células que estão próximos, as células que estão dentro da zona 1 estão mais perto da tríade portal. Portanto, elas recebem suprimento de oxigênio maior e mais rápido que as células que estão mais distantes. Em contrapartida, qualquer produto que é necessário o fígado fazer detoxificação,
chega primeiro também nessas células da zona 1. Então elas sofrem menos com falta de oxigênio, porém elas são as primeiras células a sofrer intoxicação. E essas células também são as principais células hepáticas que fazem o controle da glicemia. Lembra lá daquela história que quando a glicose aumenta na corrente sanguínea, as células hepáticas, a glicose entra na célula hepática, a célula hepática armazena isso na forma de glicogênio? E quando a glicemia está diminuindo na corrente sanguínea, o glicogênio é então quebrado, né? Glicogenólise, quebra do glicogênio, forma glicose e a glicose então vai para a corrente sanguínea. As células da zona 1 são as principais que fazem que tem esse funcionamento. Todas elas são capazes de fazer, mas isso acontece principalmente nas células da zona 1. Já as células da zona 3, elas são muito sensíveis, muito mais afetadas a um problema de circulação, porque elas estão muito longe do oxigênio. Elas estão muito longe, não, estão proporcionalmente mais longe da tríade portal, longe do oxigênio. Então, o problema circulatório, elas são as primeiras a ser afetadas com déficit de oxigênio. Porém, como elas estão mais distantes da tríade portal, elas também se intoxicam com menos facilidade, elas são mais resistentes à intoxicação. Essas células, como está distante do suprimento sanguíneo, têm mais dificuldade de se regenerar. As células da zona 1 têm mais facilidade em regenerar. E zona 2 é uma região intermediária. Então você vê que definindo essa estrutura, o ácido hepático como uma unidade estrutural e funcional do fígado, fica fácil a gente explicar tanto a estrutura hepática quanto também o funcionamento hepático, e inclusive as diferenças entre os hepatócitos na zona 1, 2 e 3. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!